E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao Chalé da Leitura. Galera, o vídeo de hoje é um unboxing muito maneiro, muito incrível, que eu já queria estar trazendo no canal faz muito tempo, que é a coleção inteira de Goosebumps, né? Todos os seus 50 livros, se eu não me engano, algo assim. E se você quer acompanhar e ver como é que os livros são fisicamente, entender como cada um é feito, acompanhe esse vídeo que você vai ver passo a passo e todos os detalhes que a gente vai ter aqui do livro. Então, bora pro vídeo. Mas antes, né, vamos falar um pouquinho da saga Goosebumps. Goosebumps é uma saga escrita pelo autor R.L. Stine, né? Ela foi criada ali no início dos anos 90 e a ideia da saga era promover o horror para o infanto juvenil. Além disso, a saga se popularizou tanto que até série de TV foi criada para ela. Nós temos uma série dos anos 2000 de Goosebumps, nós temos atualmente também um filme e nós temos também uma série que a Disney Plus não acabou de fazer, mas fez nos últimos 4 anos também, chamada de Goosebumps, que aborda o universo do R.L. Stine. A coleção ela tem mais de 300 milhões de cópias vendidas e é uma das mais populares relacionadas a terror e horror do infanto juvenil. Então, vamos pro unboxing agora, que eu tô muito ansioso pra mostrar isso pra vocês. Vamos lá? Bom, bora começar então o unboxing, pessoal. Eu separei em partes diferentes, vamos dizer assim, né? Porque Goosebumps, ele não tem somente uma saga, né? Ele tem várias sagas diferentes que foram lançadas aqui no Brasil. Vamos começar então na saga clássica, né? Os livros não estão ordenados, beleza? Então a gente tem aqui primeiro Terror no Acampamento Rei Leão, tá? Esse livro daqui, ele tá na segunda edição, se eu não me engano, né? Então, todos os livros do Goosebumps sempre vai ter essa ideia de o título em relevo, né? Aqui a sinopse e aqui na frente uma arte bem maneira, né? Eu gosto muito de Goosebumps, pessoal, porque provavelmente foi uma das séries de terror que eu assisti pela primeira vez quando eu era criança e não me assustou, né? Então eu sempre gostei dessa temática. Temos o Fantasma da Casa ao Lado. Eu vou mostrar mais as capas, porque como tem muito livro, provavelmente a gente vai demorar muito aqui. Então, eu vou só mostrar as capas. E aí a ideia é que seja a mesma coisa, ó, beleza? Frente e verso. Vocês podem ver que alguns livros estão fechados ainda, né? Como eu disse. Então a maioria tá lacrada ainda. Vocês vão perceber ao longo do unboxing. Olha só, temos Fique Longe do Porão também, né? Essa edição ainda é a primeira, porque o título ela tá mais em relevo. Uma coisa que difere aí da primeira edição para a segunda é que as primeiras edições o título sempre tem mais relevo do que a outra. Temos também Goosebumps Praia Fantasma. Esse aqui é uma das edições novas que eu particularmente não gostei muito, que a Fundamento fez esse tipo de capa que, sei lá, não me desceu bem. Mas enfim, ainda continua sendo um ótimo livro. Eu espero poder adquirir a versão antiga depois, porque assim, dá de 1000 a 0. Nós temos também o primeiro livro de Goosebumps que eu li, que se chama Sorri e Morra. Eu tenho uma memória muito boa desse livro, provavelmente não vou abrir ele, justamente para ficar na minha coleção lacrado. Foi o primeiro livro que eu peguei na biblioteca da minha escola. Esse daqui já é a terceira edição. E agora tem um aviso aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aqui, ó. A coleção que deu origem ao filme, Goosebumps, Monstros e Arrepios. Todos os livros lançados depois do filme vai ter esse aviso aqui, né, na capa. Mas enfim, primeiro livro que eu li de Goosebumps, apesar de não ser a primeira edição. Temos também Acampamento Fantasma. Acampamento Fantasma é uma história bem maneira também, me lembro de ter lido. Temos também Ovos Monstruosos Vindos de Marte. Esse daqui já era da minha coleção, mas vou mostrar para vocês, né? Um Choque na Rua Choque. Ele já está aberto, né? Como vocês podem ver. Uma característica peculiar do Goosebumps, pessoal, é que todo o livro deles não passa de 120 páginas, justamente por ser para criança, né? O Latido do Cão Fantasma, na verdade criança não, né? Infanto juvenil. Latido do Cão Fantasma, que é um poodle, que é um vampiro, me lembro disso. Incrível, inclusive, história muito legal. O Abominável Homem das Neves de Pasadena. Esse aqui eu sempre tive curiosidade para ler, mas nunca tinha achado em nenhuma livraria. Um Dia no Parque do Terror, inclusive guardem esse nome porque foi inspiração para outra saga de Goosebumps, tá? Esse daqui em específico foi inspiração para outra saga chamada Horrorland, que a gente vai ver daqui a pouco. Como Matar um Monstro, mais uma vez com aquele ícone que eu falei do livros que viraram filme, série de TV. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas Goosebumps também tem uma série de TV, né? Lá no Disney Plus. Eu acho que eu cheguei a comentar no início do vídeo. Mas olha só, O Espantalho Anda à Meia-Noite,
O Segredo do Fundo do Mar, todos lacrados, né? Temos também A História da Minha Cabeça Encolhida. Eu adoro esse tipo de arte que o R.L. Stine fez nas capas do Goosebumps. Sangue de Monstro, inclusive, é uma das histórias mais famosas de Goosebumps, inclusive, ela tá presente lá na série, né? Sangue de Monstro. Vamos Ficar Invisíveis, história muito legal. Esses livros daqui, se vocês perceberem, eles são um pouquinho mais grossos. Então existem alguns livros de Goosebumps que às vezes a gente tem um pouco mais do que 100 e poucas páginas. Esse daqui é um clássico, A Máscara Monstruosa, tá? Esse livro aqui, pessoal, ele provavelmente deve ser um dos mais icônicos do universo de Goosebumps. Porque eu me lembro exatamente do episódio da série e eu assistindo isso daqui quando eu tinha uns 8 anos, 9 anos de idade. Então, muita gente tem um carinho muito grande por essa história em específico, tá? Nós temos também Sorria e Morra Outra Vez, que é a continuação do Sorria e Morra normal. Temos Ele Saiu Debaixo da Pia. Basicamente é um monstro que mora embaixo da pia. Temos também Bem-vindo à Casa dos Mortos. Sempre, ó, com um título em relevo, como eu falei com vocês. E para finalizar a saga clássica, O Lobisomem do Pântano da Febre. Beleza? Então são esses títulos que são referentes à saga clássica. Indo agora para a segunda saga, a gente vai entrar no Goosebumps Horrorland, que é a segunda saga criada. Vamos lá? Então bora lá, pessoal. Começando com o primeiro livro do Horrorland, nós temos A Vingança do Boneco Vivo. Slap, inclusive, é um dos personagens mais populares do Goosebumps. Se você viu o filme, provavelmente você deve lembrar do Slap. Esse livro aqui, ele é engraçado, porque ele tá aberto, né, como vocês podem ver. Inclusive, Horrorland são os livros que eu mais tenho coleção, tá? Então vocês vão ver alguma parte aí já aberta. Mas enfim, esse livro é engraçado porque quando eu pedi na Fundamento, eles não enviaram, né? Mas você consegue perceber uma diferença muito grande desse livro para um livro comum de Goosebumps. Por exemplo, as páginas já são de papel, não são meio que aquele papel plastificado. E a capa original desse livro tem os olhos brilhando em vermelho. Esse daqui já não tem. Eu não sei se foi para diminuir os custos de tinta ou algo assim, mas ainda assim continua sendo um livro. Os livros de Horrorland têm uma peculiaridade muito interessante, vocês vão ver daqui a pouco. Eu vou deixar aqui do lado, desse jeito, e eu vou pegar o segundo. O segundo é Rastejando nas Profundezas. É uma história mais voltada para vida submarina, né? E piratas, inclusive muito boa mesmo. E o que eu falei que é uma peculiaridade? Vocês estão vendo que aqui tem uma parte de uma moeda e aqui também tem uma outra? Se você coloca as duas assim, elas se completam e forma basicamente a aparição ou vilão do livro anterior. Se eu pegar, por exemplo, o terceiro livro, aqui se completa também. Olha só que maneiro. Terceiro livro é, novamente, Sangue de Monstro. Como eu disse pra vocês, Sangue de Monstro é uma das histórias mais clássicas de Goosebumps. Não é a mesma história, tá, pessoal? É uma história nova envolvendo Sangue de Monstro. O Grito da Máscara Assombrada, como eu disse pra vocês, também é uma história muito popular, né? Então nós temos aí o Grito da Máscara Assombrada. Uma particularidade dessas histórias de Horrorland é que elas sempre se passam nos parques do terror, né? Que é o parque de diversão do Goosebumps. Doutor Maluco versus Rob Schwartz. Esse é o quinto volume. Também tá aberto, tá? Mas tá bem cuidado, como vocês podem ver, parece novo. Temos também A Casa das Múmias, uma história mais egípcia, né? Como vocês podem pensar aí por conta das múmias. Ainda em relevo, os títulos. Temos também Meus Amigos Me Chamam de Monstro. Esse daqui é interessante, bem interessante mesmo, porque ele parece muito a ideia do Sangue de Monstro, mas não é. Eu acho que eu cheguei a mostrar na outra coleção um livro semelhante a esse daqui. Se eu não tiver mostrado, eu vou deixar na tela aí, porque ele também é inspiração de outro, tá? Diga X e Grite Até Morrer. Também um livro relacionado à Câmera Assombrada, né? Lá dos livros Sorria e Morra outra vez. Bem-vindo ao Acampamento Rastejante. É uma história de acampamento muito maneira. E as cobras aqui, quem tem ofidiofobia, não recomendo, tá? Seguindo, nós temos Socorro, temos Estranhos Poderes. Fuja do Parque do Terror. Uma coisa muito triste começa a acontecer a partir desse volume. Nesse volume, a gente ainda tem as moedinhas, como vocês podem ver, né? Só que chega já no 12º volume, e aqui nas ruas do Parque do Pânico,
nós já não temos mais nenhuma. Não sei se foi a Fundamento que resolveu tirar as moedas, ou se nas edições americanas também não tem mais. Mas tá aí, inclusive, novamente, essa capa é muito bonita, como vocês podem ver. Seguindo, nós temos o Uivo do Cachorro Fantasma. Aqui a gente começa a dividir um pouco o Goosebumps, né? Porque a primeira parte do Horrorland, com os principais personagens, termina nesse livro. Volume 14, inclusive esse é o último da minha coleção, a lojinha de hamsters. E agora a gente entra nos livros que eu não tenho, né? Cara, você perdeu. Esse daqui eu não faço ideia do que é. O título tá em relevo ainda, então é a primeira edição, né? Tá lacrado, como vocês podem ver. Ainda assim, sem as moedinhas, infelizmente. Esse aqui é uma edição especial, tá, pessoal? É o volume 16 de Goosebumps, mas ainda assim tá escrito edição especial. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês o porquê, pessoal. Olha a diferença desse livro para um livro normal de Goosebumps, tá? Essa edição aqui, ela é especial porque ela vai reunir basicamente duas histórias ao mesmo tempo, tá? Então ela é bem grossa por conta disso. Nos Estados Unidos, eu sei que a edição especial também ela teve uma versão de capa metalizada. Seguindo, nós temos o Mágico de Gosma. Eu não sei se deve ser uma referência a Mágico de Oz, mas provavelmente deve ser. E aí, o penúltimo é Infeliz Ano Novo, com, novamente, o Slap aqui, né? Deve ser uma história do Slap, que inclusive provavelmente estou ansioso para ler, porque eu gosto muito das histórias do boneco. E, por fim, Terror na Casa do Arrepio. Esse é o último volume lançado de Horrorland aqui no Brasil. Saindo do Horrorland, o R.L. Stine, né, a Fundamento, publicaram uma segunda coleção aqui no Brasil, chamada de Castelo dos Horrores. Então a gente vai dar uma olhada nesses aqui agora. O primeiro se chama Garras, tá? Eu não sei exatamente do que é, ainda tá lacrado, como vocês podem ver. Seguindo, nós temos isso aqui, pessoal, eu vou demorar um pouco para mostrar. Já vou avisar para vocês, quem tem aracnofobia pode ficar um pouco desconfortável, tá? Eu vou mostrar devagarinho e não vou virar de uma vez. Pronto. Ó, A Noite que o Mundo Cresceu, né? A gente tem aí uma aranha bizonha gigante na capa, né? Então, pelo que eu entendi, pode ser uma história relacionada ao crescimento de criaturas pequenas ou do próprio mundo, né? Vocês podem ver a capa aí bem maneira. E por fim, o último livro lançado do Castelo dos Horrores foi As Cinco Máscaras do Dr. Gritos, tá? Esse é o verso do livro, né? Como sempre, mantendo aquela ideia de 100 e pouquinhas páginas por livro. Uma coisa que acontece nessa coleção, eu não sei se foi orçamento ou algo assim, o título não tá mais em relevo, tá, pessoal? Então, uma coisa que acontece bastante aí agora nos livros do Goosebumps. E se eu não me engano, a saga principal agora do Goosebumps são os mais procurados. Aqui no Brasil só foram lançados dois, né? O Planeta dos Gnomos de Jardim e O Filho Mais Procurado. Esse daqui provavelmente conta a história do filho do Slap, e esse daqui sobre Gnomos de Jardim, provavelmente mutantes ou monstros. E aqui a gente tem a parte que provavelmente é a que eu menos li ou algo assim. Estão todos abertos também, tá? Mas nós temos A Noite dos Monstros Vivos, que é uma história baseada no filme de Goosebumps. Nós temos Um Guia de Como Sobreviver a Monstros. A Vingança, Pegadinhas do Boneco Mais Esperto do Mundo. E o livro do filme também, contando a mesma história do filme. Por que eu falei que esses daqui provavelmente não provavelmente deve ser os que eu menos li? Porque eu particularmente não ligo muito pro filme do Goosebumps, tá, pessoal? Tem atores legais, né? Tem o Jack Black e tal. E eu imagino que o filme não deva ser tão ruim. Mas eu acho que o Goosebumps ele combina mais com série do que com filme. Então eu devo ter assistido em algum momento, mas eu não me lembro, tá? Enfim, eu comprei esses daqui só para manter a coleção mesmo, só para deixar a coleção aí. E lembrando que se você quiser qualquer um desses, o link da Amazon tá disponível aí. Vamos falar de preço, né? Galera, o preço desses livros foram... se eu for juntar com os que eu já tinha, né? E, enfim, tudo aqui. Se eu for juntar do zero, eu devo ter gastado em média, eu acho que uns R$ 1.200, convertendo para os valores de hoje, tá? Por que esse valor inteiro? Por quê, né, pessoal? Por que eu paguei essa quantidade nos livros que nem 120 páginas tem direito? Basicamente, pessoal, isso aqui foi minha infância, tá? Eu nunca tive condição de comprar isso daqui da maneira correta. Então,
me deu aquela nostalgia e eu acabei comprando de pouquinho em pouquinho, mas você também pode adquirir. Na Fundamenta existem pacotes de, se eu não me engano, de 10, 15, 25 e 54 livros. Se tiver certo, eu vou pôr na descrição aí os links de cada um. E na Amazon também a gente sempre tem promoções desses livros aqui. Então, se você quiser adquirir, o link tá aí na descrição, ok? Vamos voltar pro formato normal de vídeo. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa no gostei. Me digam se vocês gostam desse estilo de unboxing, se vocês preferem que eu realmente pegue a caixa, abra tudo certinho, porque eu sei que dessa vez eu não abri, né? Eu só fui mostrando pra vocês. Então, se vocês quiserem aquele outro estilo de unboxing, de eu pegando as caixas e tudo, e abrindo com vocês, e né, tendo a reação, me falem, e aí eu posso fazer da outra forma também. Bom, links da Amazon tá aí na descrição, caso você queira comprar. Caso você não queira comprar na Amazon, também existem os pacotes completos lá na editora Fundamento, beleza? Mas assim, se você tiver Prime, provavelmente você vai querer comprar mais na Amazon, porque esse livro eu comprei na Fundamento e demorou um pouco para chegar. Na Amazon chega um pouco mais rápido e o preço é praticamente o mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistirem. Sempre à sua disposição, o Chalé da Leitura. Fui!